Altas temperaturas, constantes chuvas e aumento no índice pluviométrico são responsáveis pelo surgimento de uma enorme quantidade de mosquitos de todas as espécies. A picada desses insetos causa lesões na pele quando não tratada devidamente. Quem comenta o assunto é o imunologista e alergista, Dr. Marcelos Bossuat. Dr. Marcelos, bom dia. Bom dia. É uma satisfação poder falar com a rádio Agulhas Negras. É uma satisfação entrevistar o doutor para falar sobre assunto tão importante e importante principalmente nesse período de muito calor, muitos insetos, pernilongos. E eu pergunto para o senhor, quais os tipos de alergias? Então, nessa época do ano é uma época muito perigosa porque não só a dengue, né, que é uma grande causadora de doenças, mas também doenças alérgicas de todo tipo, principalmente as doenças aplicadas de insetos, né, principalmente ligadas a mosquito. Então a população sofre muito, principalmente em áreas que chove muito, que alagam, onde existe uma proliferação muito grande desses insetos, né? As crianças são uma das grandes afetadas desse problema, alguns adultos também, mas principalmente as crianças, porque elas têm uma estatura mais baixa e isso faz com que o inseto ele agrida com mais facilidade a criança, até porque muitos dos insetos, principalmente os insetos de cidade, eles têm um sobrevoo baixo. Como o senhor define alergia e quais são os principais tipos? Então, a alergia é uma hipersensibilidade do organismo. A alergia não é uma doença, e sim uma exacerbação que o organismo tem a determinadas substâncias que ele não deveria ter, né? Então é importante que o ouvinte saiba que a alergia não é doença, e sim uma desregulação do organismo, tá? Então a partir dali nós precisamos justamente fazer uma regulação desse organismo justamente para que o paciente não apresente mais sintomas. Aí sim, a alergia ela pode vir a causar, ela pode ser a base de inúmeras doenças, porque ela enfraquece o organismo, e enfraquecendo o organismo nós podemos ter inúmeras doenças como asmas, bronquites, pneumonias, né? No caso das doenças de pele, as infecções secundárias de pele, oriundas de alergia picada de mosquito e assim por diante. Dr. Marcelo, o senhor já falou sobre os fatores físicos e ambientais que contribuem para o surgimento dessas alergias. A alergia ela tem cura? Como que é o tratamento? Infelizmente, a alergia ela não tem cura. O dia que nós conseguirmos ter todo o genoma humano mapeado e saber exatamente quais são as doenças que estão relacionadas com a genética, e a partir dali nós manipularmos a genética, aí sim a alergia vai ter cura. Mas, por enquanto, a alergia não tem cura. Até porque o fator hereditário é muito grande. O paciente ele acaba adquirindo a alergia dos seus pais e assim por diante, dos seus parentes. A alergia hoje tem tratamento, tá? O tratamento bem feito, bem conduzido, faz com que o paciente fique tão bem que até ele pense que esteja curado, né? Então daí a grande satisfação dos médicos hoje em tratar o paciente de uma forma correta seria isso, mas ela não tem cura. Não tem vacinas, então? Não existe vacina. A vacina ela não serve para curar, e sim para dessensibilizar o organismo. O organismo ele está hipersensibilizado a certas substâncias, como nós falamos anteriormente. Então, o que a vacina faz? Ela ensina o organismo de certa forma, encontrar o equilíbrio corporal. Entende? Só que essa memória que a vacina ela informa, ela tem um tempo. Por isso que o paciente ele tem que fazer a vacina constantemente, até um certo período, e depois fazer o acompanhamento médico, porque se houver uma regressão do quadro clínico, ele inicia novamente a vacina. A vacina funciona igual um livro que a gente dá para o organismo. O organismo lê aquele livro, aprende a não ter mais alergia, e de certa forma fica bastante tempo sabendo como não ter alergia. Mas muitos ouvintes sabem que quando a gente estuda, muita coisa que a gente aprende a gente esquece. E a mesma coisa acontece com a vacina. Daí a importância da gente sempre estar se atualizando em congressos, cursos e assim por diante, para nunca esquecer aquilo que nós estudamos. A mesma coisa acontece com o tratamento de alergia. Se por acaso o paciente parar de fazer a vacina e anos depois ele tiver uma regressão do quadro clínico, o que significa? Significa que a memória do organismo, a memória imunológica do organismo, não se lembra mais daquilo que ele aprendeu anteriormente. Então, a necessidade justamente dele retomar a vacina e retomar o tratamento alérgico com o médico alergista. O nosso entrevistado, o Dr. Marcelos Bossuat,
é imunologista e alergista. Estamos falando sobre alergia à picada de insetos. Esse período, um período com surgimento de mosquitos devido às altas temperaturas, e esses mosquitos, como o senhor falou, automaticamente as pessoas que têm alergia, elas sofrem mais. Quem sofre mais com as picadas de insetos? Homens, mulheres, o senhor comentou sobre as crianças pela baixa estatura, os idosos, a atenção deve ser especial, doutor Marcelo? Em relação ao sexo, não existe tanta diferença. Existe justamente em relação à faixa etária, né? Até porque as crianças naturalmente ficam mais expostas, elas usam menos roupas do que os adultos. É verdade. Então, de certa forma, o mosquito ele incide com mais facilidade. Da mesma forma, a criança ela tem uma estatura baixa, e muitos mosquitos de cidade, eles têm um sobrevoo baixo. Vide o próprio mosquito da dengue. O mosquito da dengue é um mosquito que tem um sobrevoo baixo, por isso que as crianças são mais afetadas. Além disso, os pacientes que têm predisposição genética, que têm um histórico familiar de alergia, eles sofrem com mais intensidade desses processos alérgicos. E também pessoas que vivem em lugares onde enche muito, próximo de rios, pântanos e assim por diante. Então, em relação ao sexo, nem a faixa etária, a não ser a faixa etária de criança, você vai ver tanta diferença, a não ser a criança justamente por esses motivos. Ela é mais exposta e ela tem uma estatura mais baixa. Os idosos não teria tanta diferença, a não ser deles ficarem mais tempo em casa, e se a casa for próxima de um ambiente inundado, aí a tendência desse idoso a desenvolver alergia se torna maior. Doutor Marcelo, quando uma pessoa, independente de ser criança ou adulto, é picada por um inseto e tem alergia, qual deve ser a primeira providência? Então, primeiro é observar se aquela lesão ela está sendo uma lesão muito agressiva, né? Nós estamos falando aqui muito de mosquito, mas existem outros insetos. Tem pacientes que têm alergias severas a picadas de abelha, marimbondos, né, que podem vir a levar até um choque anafilático. O que é isso? Escorpiões também, né? Escorpiões, exato. Principalmente em regiões turísticas, né, de ecoturismo e assim por diante. O paciente tem que tomar muito cuidado. E a região de Resende é uma região que possui muitas áreas verdes, né? Então, existem pessoas que desenvolvem uma reação tão forte a esses ferrões que eles podem vir a desenvolver até choque anafilático, onde existe uma queda abrupta da pressão arterial, pode haver justamente um edema da glote do paciente,